Beleza, na moral podcast, mais um episódio. Eu nem sei qual episódio é esse, mas eu acredito que você, se deixar a tua curtida aí, você não vai se arrepender. É uma entrevista que eu tenho aguardado há algum tempo e a gente conseguiu trazer esse homem hoje aqui, que a agenda é lotada para entregar um vasto conteúdo que eu não tenho dúvida que ele vai entregar. Mas antes, eu queria deixar um recado aqui. Eu falei da Contabilidade Bartolini no último episódio. É uma contabilidade que eu falei que é da minha mãe, mas eu quero fazer uma ratificação. É uma contabilidade familiar, onde ela é dona junto com a minha tia, e quem toca o negócio hoje é minha prima, perdão por isso. Bartolini Contabilidade, assessoria contábil de primeira. A gente está lá no Aterrado hoje, mas estamos indo com um escritório fantástico na Rua 33. Gente, eu estou aqui hoje com Mauro Campos. Eu quero te agradecer de coração pela sua vontade em agregar, pela sua vontade em compartilhar um conteúdo que eu não tenho dúvida que é de valor, e a galera da audiência também vai conferir isso. Seja muito bem-vindo ao Na Moral Business. Aqui a gente vai falar de negócio e mais algumas outras coisas. O prazer é meu, com certeza. Eu acho que a gente tem que sempre estar compartilhando e contando história. Né? É isso aí. Eu acho que as histórias são, como diz o nosso amigo aqui, o Serginho. Tem que ser um legado. Você tem que construir step by step, né? Degrau a degrau, e vai vendo o resultado. Eu gosto muito de considerar as pessoas, e eu brinco muito pela ficha corrida. Não da polícia, mas o que tem escrito no papel. Bacana. O que tem exatamente realizado na vida. Porque tem muita gente que fala muito, tem muitos números, muitas apresentações, mas, na verdade, o que tem de concreto, né? Filtrou o que saiu. Eu acho que é essa essência que cada um tem que se preocupar, e que quando você se preocupa com a essência do que você vai deixar, você automaticamente já está se policiando para deixar o melhor possível, da melhor forma, e, com certeza, passar para contribuir com os que vierem aí para o futuro e com o presente também, claro. Exatamente. Muito bacana, cara. Muito legal. Assim, eu não sei nem por onde começar, mas eu que te acompanho, eu não tenho dúvida que você vai deixar um legado muito grande para a cidade aqui. O seu negócio principal é o lance do cemitério? O cemitério é o negócio principal seu ou não? O negócio principal não. É a obra? Deixa eu entender, deixa eu começar a entender esses vários negócios, porque são vários, né? Eu sou muito confundido com o meu pai. Meu pai também chama Mauro. Ah, sim. E o negócio cemitério é dele? É da família, e que ele pilota. É dele, entendi. Mas perfeito. Ele, como uma pessoa excepcional, um empresário excepcional, uma pessoa excepcional, então vou começar por ele. Uhum. Ele fez uma coisa que poucos fazem. Ele já passou todos os bens para nós, cada um fez uma empresa, ele fez uma hold. Legal. Para vocês terem ideia, até os impostos de transmissão eles pagaram, ele e a mamãe. Que bacana. Em vida? Em vida, estão vivos. Papai tem 91 anos, trabalha até hoje, vai no portal, mesmo? Dirige, vai no portal. Que legal, cara. Mamãe vai fazer agora, mês que vem, exatamente. Lúcido. Lúcido. Pô, um abração pro seu Mauro aí, cara. E ele é o Mauro Pereira, e eu sou Mauro Campos Pereira, e a vida acabou me levando. Esse negócio de nome, sobrenome, eu digo sempre que a gente não escolhe. Uhum. A sociedade, a vida vai te levando, e eu acabei Mauro Campos. Entendi. Por várias outras situações, é Mauro Campos, e assim ficou. Mas muitas vezes as pessoas nos confundem. Uhum. Pra você ter uma ideia, o papai está aqui, nós, na família nossa, nós estamos aqui antes da CSN. Nós somos mineiros. Ah, sim. Parte da família mineira e parte é aqui de Volta Redonda. E para você ter uma ideia, o restaurante Casarão, onde foi a boate Casarão, Porão, era a sede da fazenda do meu avô. Ah, que legal. Do pai do seu pai? Do pai do meu pai, tinha essa fazenda. Pra você ter uma ideia, Amália é minha avó. Caramba. Jardim Amália é em função de ser que minha legal. avó. E ele e o meu tio, com o falecimento precoce do meu avô, morreu muito novo. Papai, o Titamar, também foi um grande empresário, um grande empreendedor aqui de Volta Redonda. E o papai ficou com a metade da herança, sendo parte onde é Belvedere, Portal da Saudade, e o Titamar ficou com a parte da frente. Entendi. E o papai ficou com tudo em Minas, até o motivo pelo qual eu nasci em Minas, apesar de todos nós termos origem mineira.
E nós viemos nessa trajetória. Então, muitas vezes confundem eu com o papai. Às vezes a gente desmistificar eu brinco isso com aí. ele que as coisas boas é todas dele e as ruins são minhas. Brincadeira, não. Graças a Deus, a maioria das nossas coisas são boas. Bacana, com certeza. E essa veia empreendedora, então, ela já vem do seu pai? Como é que começou isso tudo? Eu sempre fui um empreendedor. Desde que se entende por gente. Desde sempre. Eu, com 12 anos, eu ia para a fazenda de Minas, nós morávamos em Belo Horizonte, papai era diretor da Itambé de leite, de produtos, e eu ia para a fazenda, passava lá de dezembro, janeiro, fevereiro, naquela época tinham 3 meses de férias, e já ficava com carro, já dirigia, já isso administrava, com 12 anos, eu ficava com carro por conta. Maneiro. E administrava a fazenda nesses 3 meses, comprava, ia para a cidade, administrava realmente. Isso vindo de você ou teu pai que dava? Não, vindo de mim. Nós éramos 5 irmãos e a maioria, eu que peguei um pouco isso. Entendi. E é engraçado que isso vem meio desde de trás, porque às vezes um irmão meu, que eu não vou citar aqui, ficava também. E quando ele ficava que eu não estava, ele pegava o carro, ele ia para as festas, ele botava para quebrar, que a gasolina era só na cooperativa e abastecer. Era por conta, né? E se eu tivesse de ir a Barbacena, que era a 40 quilômetros da fazenda, eu ia, se tivesse alguma coisa para comprar ou para trazer, eu ia de carro. Mas se não tivesse, eu largava o carro no posto da cooperativa e ia de ônibus, porque aí eu estava no final de semana, não estava a serviço. Agora, se tivesse que comprar um prego, eu confesso que eu ia de carro. Mas eu tinha autorização. E o papai nunca disse para mim que não era para ir de carro. Então, são coisas que você vem agregando. E sempre me espeguei muito nele. Papai sempre foi um cara que, quando montou uma fábrica nova, foi a primeira pessoa que começou a fazer iogurte no Brasil e outros produtos. Foi ele que foi para a Europa, comprou o material. E como ele fazia parte de uma cooperativa, ele foi com o dinheiro dele, porque não achava um absurdo ele gastar o dinheiro da cooperativa. Então, isso vem muito da origem nossa, de ser muito tentar ser o mais justo possível, o mais correto possível. Uma escola, né? Verdadeira. Uma escola. E você usa ou não, né? Eu sempre digo, né? E aí veio. E passado um tempo, eu tenho passagens e eu falo que isso é uma sorte, é um dever ou é um castigo. Depende de como você vê, né? Igual um atleta de alta performance. Ele se lasca todo, a gente olha e fala, mas como é que esse cara atravessa a Baía de Guanabara nadando? O cara é um maluco. Ou a Canal da Mancha, Europa, Inglaterra, né? E para ele é um prazer. Eu já teria morrido no segundo mergulho, mas para ele é um prazer. Chega morto lá, passa talvez 2 dias se recuperando, mas é um prazer. Então, eu lembro que eu morei no Rio, quando adolescente, com 15 anos, eu mudei para o Rio com a família e morava num apartamento à beira da praia, em Ipanema, estudava no Santo Agostinho e tal. E eu já vim aqui para a fazenda de cá, que no caso, na época ainda era fazenda, porque a estrada saiu depois, nós ficamos atrás do meu tio, e eu plantava feijão e vendia na PUC. Então eu era um cara com quantos anos? Isso com 16, 17 anos, 18. Caramba, que doideira. Eu já vendia feijão, botava no saquinho, vinha pra cá, pegava o caminhãozinho, o papai ficava puto, desculpa a expressão, porque eu vinha, atrapalhava a fazenda, pegava às vezes os empregados depois do expediente e tal, a ponto de uma vez eu plantei feijão aqui e ia começar uma chuva e aquele feijão que você tinha que bater, botava o feijão numa quadra. E aí você fazia o processo todo? Todo, batia e tal. E eu lá com os empregados, desesperado, armando chuva, o feijão já tinha colhido. Eu botei tudo num caminhãozinho. Era uma Dodgezinha, uma Ford 350. Não tinha, desesperado, peguei, enchi aquilo de feijão e fui bater lá na quadra de cimento do Jardim Normândia. No meio daquelas mansões. Meu tio morava... Pra vender? Não, para bater o feijão. Ah, sim. Ele estava ainda na folhagem e você pegava uma vara e batia. Não tinha máquina. Então, e não tinha casa nenhuma nessa época ali. Lotada de mansão. E eu batendo feijão lá. Meu tio ligou pro meu pai. E o meu tio Tamar, ele controlava lá, quando ele vendia um lote lá, o cara tinha que quase apresentar a planta, senão ele não vendia o lote. Não podia construir prédio, enquanto ele estava vivo. Então foi muito engraçado que o papai me liga, assim, não tinha celular, não tinha nada. O que você tá arrumando aí, cara? Seu tio me ligou aqui que você tá batendo feijão, fazendo uma poeirada na
praça. Eu falei, mas eu ia perder o feijão. Então, e depois vendi o feijão. Eu lembro que eu tenho um amigo que era dessa época, são 40 e tantos anos que ele é meu amigo de Niterói. Às vezes eu vou na casa dele, até hoje a mãe lembra, eu nunca comprei um feijão tão bom, porque eu acabava de colher, botava na panela de pressão, era na hora. Uma delícia, cara. E assim nós fizemos muita coisa. Depois meu pai tinha um sítio em Itaguaí. Eu aluguei o sítio dele, tinha umas vaquinhas, lá tinha maracujá, tinha coco. Aí eu saía de manhã, eu tinha um Fiat 147, aí eu já tinha 18 anos. 18, e aí você alugou o sítio do seu pai? Aluguei o sítio, pagava aluguel, tirava o leitinho, vendia legume, e no fim de semana eu pegava o Fiat 147, ia lá em Itaguaí, saía de coisa, e vinha na praia vendendo coco pros barracas de coco. Aí quando eu passava já por Ipanema no final... E esse coco vinha de onde? Vinha de Itaguaí, do sítio. Do sítio. O empregado lá ficou, eu ia no sábado cedinho, enchia o 147 até a tampa, assim, abaixar o banco e vinha vendendo coco na praia. Que maneiro. Aí quando eu passava pela praia, tava a namorada, tava as pessoas, a turma toda de Ipanema e eu vendendo coco. Depois ia em casa, guardava o carro, trocava sunguinha pra aula. Ia curtir então, uma graninha já no... E fazia. Então eu sempre tive muito isso, né? Que maneiro. Na época, e outras atividades que eu sempre fiz. Então eu digo que não tem muito mérito. Ô, Miguel, tem um certo mérito relativo, porque eu gostava. Eu sempre gostei disso, isso sempre me realizou. Eu nunca vi isso como uma humilhação. Tinha gente que fala assim, pô, mas Maurinho, né? Tipo, papai, o Maurinho fica vendendo coco, filho do seu Mauro. Eu tava nem aí, pô, era uma coisa que eu gostava. Então, isso vem muito do sangue, de ter, vamos dizer, acompanhado uma vida do papai. Família também sempre foi trabalhadora, né? E comecei, e assim eu comecei com a construção. A sua primeira pergunta foi de onde eu saí, eu saí da construção. Agora, antes de você entrar na construção, uma característica principal que a gente repara aqui é que todo empreendedor que ele consegue ter sucesso tem a venda no meio desse caminho aí. O que você acha disso? Um empreendedor, necessariamente, ele precisa saber vender? Ele precisa ter estratégia de venda. Eu não acho que obrigatoriamente ele tenha que ser um vendedor, porque eu vejo muito, eu diferencio muito o empreendedor do ganhador de dinheiro. Aí, legal. Como é que é essa diferença? O ganhador de dinheiro é um cara que tem facilidade de ganhar dinheiro, mas, em geral, ele não é uma pessoa perene. Ele ganha muito, ele ganha pouco, ele perde, ele vai, ele vem. O empreendedor ele tem uma estratégia. Você está falando de mim, você está falando de mim. Eu sou esse cara que você falou. Ele ganha muito, ganha pouco. Me resumiu, hein? O empreendedor, desculpa que eu não sabia. Não, mas esse sou eu. Não estou dizendo quem é certo. Eu quero aprender. Não tem certo nem errado. Beleza. Você tem que saber aonde você quer chegar. Legal. Você tem que ter uma meta. Se você chegar ou não, é consequência. Mas eu preciso conhecer o caminho. Eu tenho um ditado que eu falo muito às vezes, que é o seguinte: quando você pega o caminho errado, quanto mais rápido você for, mais distante você está do seu objetivo. Exatamente. E muitas vezes a pessoa está no caminho errado e ela não se preocupa em verificar se o caminho está errado. Ela continua. Ela vai. Mesmo sabendo que vai dar errado. Você tem que estar sempre medindo os parâmetros. É como um voo de avião ou de helicóptero, qualquer que seja. Você vai fazer um voo visual. Você não sai daqui, voa para o norte, aponta a aeronave e vai embora. Não. Você vai conferindo que daqui a tanto tempo você tem que passar por um rio, daqui a tantos minutos você tem que passar por uma cidadezinha. Interessante. Porque o vento pode te deslocar e você continua na proa norte. Você está norte aqui, norte aqui, norte aqui, norte aqui, norte aqui. Norte na Europa, norte nos Estados Unidos, é norte. Então você está aqui. Se o vento deslocar, você continua no norte, mas não vai chegar. Então, assim que a vida empresarial... não anda, né? A vida empresarial, ela tem que vir sempre corrigindo. Eu estou com o vento me empurrando, o que é que eu vou fazer? Eu não vou assim, eu vou assim que eu vou corrigindo. Então, é mais ou menos isso, a diferença do ganhador de dinheiro para o empreendedor. O empreendedor, ele sabe onde vai chegar. Ele planeja, ele traça estratégia. Você tem uma ideia, nós temos a CEPLAN, que é nossa, o grupo a CEPLAN, hoje nós temos mais de 20 empresas. Diferentes? De segmentos diferentes? De segmentos diferentes, mas a maioria são de obras. Ah, sim. São de empreendimentos. Porque cada empreendimento você... É uma SPE. Entendi. Então, o que acontece? Mas você tem que ter, nesse planejamento ou nessa direção, aonde eu vou chegar. Então, eu tenho que fazer um planejamento.
Eu tenho que o terreno custa tanto, a obra custa tanto, a venda custa tanto, o marketing custa tanto. Por quanto eu vou vender, você tem que vir. E durante a obra, eu tenho que vir pautando aqui, controlando. Subiu muito material, aumenta um pouco a venda. Então, é diferente de quando você, eu vou vender essa xícara por R$10 durante 10 anos. Não faz sentido. Óbvio que eu estou dando um exemplo muito radical, mas para a pessoa entender. Para a pessoa entender. Então, esse planejamento, nós lá no Grupo AC Plano, nós temos áreas que por sinal também eu vou contar, mas não é uma vantagem, porque foi um desafio, eu penei muito por conta disso. Quando foi privatizar a CSN, eu tinha 30 anos, todo mundo estava querendo ir embora, vocês são novos, você talvez um pouco menos, mas os dois ali... talvez não tenham acompanhado, todo mundo achava que a cidade... Eu sou aparento, eu não sou tão velho, não, eu sou novo também. Então, o que acontece? É o cabelo branco, Cifo. Aí, o que acontece? Todo mundo achava que a cidade fosse acabar. As pessoas planejando mudar. E quando veio a privatização que via acontecer, o que eu fiz? Eu saí comprando tudo que eu podia. Tudo. Antes de privatizar? Antes de privatizar. Já sabendo o que ia acontecer. Aí entrou o Itamar Franco, retrógrado, uma turma mais atrasada, e segurou o leilão. E eu dizia, vai privatizar. Ninguém segura a privatização. Só quem não tem a mínima visão e quem é egoísta e não pensa no país. As pessoas falam, mas por quê? Porque nós tínhamos um oásis em Volta Redonda enquanto o país inteiro passava dificuldades. Mas você tinha alguma informação privilegiada quanto a isso? Zero, ou você botou a tua visão? A minha visão e o senso de justiça. Entendi. A CSN, quando privatizou, e eu não quero polemizar, eu sempre fui a favor, ela chegou a dar $1 bilhão de prejuízo, $1 bilhão de prejuízo. Para o governo. Era estatal. Sem pagar a rede ferroviária, que era pública, a Light, que era pública, a Petrobras, que era pública, a rede, que era pública. Caramba. Privatizou 2 anos, 3 anos depois, deu $1 bilhão de lucro, pagando imposto, pagando a Light, pagando a Petrobras, pagando tudo. Então, quer dizer... Então, não era justo com o país. Não era. E eu não achava isso uma coisa que podia... E a CSN dava girafa, pô. Girafa era o prêmio. Meu pai, acho que pegou essa época de ganhar girafa. Ganhava girafa dando prejuízo, pô. Nunca vi um troço dele. Inconcebível, né? E a turma lá queria continuar. Mas isso não vem ao caso. Foi uma política que foi solucionada, bem ou mal, privatizou mal ou bem, com terra ou sem terra. E não sou eu que estou aqui discutindo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que todo mundo achou que a cidade ia acabar. Eu saí comprando tudo. Comprei fazenda, comprei terreno, comprei tudo. A ponto de pegar dinheiro nos Estados Unidos com um amigo, pagando juros em dólar para comprar terreno em Volta Redonda. Que legal. Porque você acreditava que eu era louco. E eu dizia, vai explodir Volta Redonda. De crescimento. De crescimento. Por quê? O cara ganhava na CSN R$5 mil, R$10 mil. Ele foi demitido. Alguns voltaram para suas terras, mas a grande maioria ficou. Abriu uma padaria... Ele passou a ganhar 2, criou 5 empresas, dinheiro circulou. Bacana. O que move a economia, como nos Estados Unidos, em outros países, não é o dinheiro em si, é o giro do dinheiro. Eu sempre dou um exemplo seguinte, uma nota de R$50 na minha mão, ela é uma nota de 50. Mas quando ela passa para você, ela gera imposto, ela gera emprego. Quando você passa para o Serginho, ele gera emprego e gera imposto. Ele volta para mim, ele gera emprego. E é o mesmo pedaço de papel. Vira um fluxo, É o mesmo pedaço de papel. Então, as pessoas, às vezes, confundem a questão da poupança interna. Quando fala o país, a poupança interna não obrigatoriamente é a caderneta de poupança. É o poder econômico que aquilo gera a sua economia. É o que faz com que os Estados Unidos entre e saia de crises. Porque lá o governo pega assim, gasta. Durante a pandemia, agora, o governo dava o dinheiro e mandava gastar. Vai para a rua comprar. Vai para a rua comprar. O problema são os empregos. Para girar o dinheiro, por conta, como eu dou sempre esse exemplo, a nota de 50, ela é 50. Se eu pegar e botar no bolso ou deixar no banco, o banco vai emprestar para alguém e botar o dinheiro no bolso. Com um juro absurdo Agora, aí a pessoa vai falar, não, mas então você pega o dinheiro e gasta todo? Não. Não,
Com consciência, né? Você tem que investir. Você tem que investir o dinheiro. Aí tem um propósito que é gerar alguma coisa. E se você está economizando, porque você tem também um propósito, principalmente no ramo de negócio comercial, você tem uma loja, você quer 2, quer 3, quer 4. Beleza. Ah, não, mas eu não quero 4. Eu quero uma que me sustente bem. Maravilha. Não tem problema. O empreendedor não é o que tem 100 lojas. O empreendedor é que tem o número de lojas que ele pode tocar e que faz fazer com que ele seja feliz. Bacana. Que ele se realize. Não adianta ele ter uma loja e falar, eu sou um fracassado porque eu tenho uma loja, mas eu vivo bem. Aí ele nem vê o que ele vive bem, porque ele acha que ele tem que ter 10 lojas. Exatamente. E aí aconteceu exatamente isso que você previu, né? Volta Redonda bombou de comércio. Bombou. Você, de novo, quem estava naquela época acompanhando a economia, você tinha aqui, eu cito dois setores. Você tinha a Padaria Central na Vila, a JK aqui na Amaral Peixoto, uma outra mais para frente, a Madrigal, e uma meia dúzia de padarias. Volta Redonda chegou, quando eu fui presidente da Associação Comercial de 2000, chegou a ter mais de 200 padarias. Caramba. Loja de imóveis, você tira a Village ali no Niterói, a Molica lá na Vila, uma outra aqui perto do Real e mais umas 2 ou 3 lojas de imóveis. Chegaram a ter 180 lojas de imóveis, como nós temos hoje. E vivas, né? E sobrevive. Quebra. Por quê? O dinheiro circulou. Bacana. Enquanto era o estatal, era o dinheiro de poucos. Mas eram 20 mil trabalhadores. Primeiro que eram 20 e tantos mil na CSN inteira. Tinha Arcos, tinha outras subsidiárias, Congonhas. Aqui era em torno de 14, 15 mil, se eu não me engano, o número de trabalhadores. Concentrado. Aí o que o cara fazia? Ele comprava um apartamento em Cabo Frio, comprava um apartamento, uma casa em Angra, comprava um barquinho o que podia, comprava um apartamento no Rio. Exatamente. Na hora de gastar o dinheiro, ele metia o pé. Era a família. Passava o fim de semana no Rio. Agora não. Quando você pulverizou isso, o dinheiro passou a circular. Tanto é que no governo Baltazar, eu lembro que o orçamento da prefeitura começou com 50 milhões, no final acho que era 70, 90 milhões. O Neto entrou, foi para 400, 500 milhões. Mérito dele, zero. Mérito da privatização. Ele fez nada para isso. Na verdade, o Neto nunca fez nada em termos de desenvolvimento econômico. Mas a cidade ela é viva. Tem muita gente que bota na conta do Baltazar até, né? Essa entrada do Neto e ter deslanchado. Claro, não. Eu não vou entrar agora. O Baltazar colocou o Neto lá. O Neto estava a ponto de não se reeleger. O Neto era vizinho do meu pai. E um dia, nós já conversando, ele falou, não, nós, na época, o Baltazar era à esquerda, né? Não sei se ainda é até hoje. E nós, indignados, mas como é que você vai se associar ao Baltazar? Ele falou, não, mas se eu não me associar ao Baltazar, eu nem me elejo. E o Baltazar, e pôde deslanchar, porque essa privatização trouxe com que circulou o dinheiro na cidade, e a cidade pôde, dessa forma, deslanchar pela circulação monetária. Pela nota de 50 que roda. Interessantíssimo isso, muito bacana. Eu falo muito no meu ramo, por exemplo, as pessoas falam assim, nós vendemos aí uma média de 300 a 500 apartamentos por ano a Ceplan, só em Volta Redonda. Não é pouca coisa. É muita coisa. É muita. Então, o que acontece? Eu digo o seguinte, mas vocês vendem 400, vamos botar uma média de 400 apartamentos por ano, beleza. Mas não são 400. Porque a pessoa que compra um apartamento nosso, ela quer um móvel novo, uma cama nova, uma geladeira nova, um comércio novo. Exatamente. O cara que veio morar num apartamento a Ceplan, ele deixou um outro, ou uma habitação precária, ou uma habitação altamente compartilhada, mas ele deixou um espaço. Ele, quando saiu de uma habitação, vamos supor, precária ou menos qualificada do que um Aceplan, o que aconteceu? Ele abriu um mercado para que o outro que estava em pior situação fosse para aquela. Vai chegar até na comunidade. Exatamente. É uma vai rede, chegar né, na comunidade. Porque você tem um déficit habitacional no Brasil em torno de 7 ou 8 milhões de unidades. Só que em Volta Redonda precisaria ter 900 unidades, no mínimo, só para cobrir o crescimento vegetativo.
que é o crescimento vegetativo? É o número de pessoas que precisam de habitação todo ano. Quando você vai fazer um planejamento estratégico, como nós, pra você ter uma ideia, nós temos uma propriedade lá na rodovia do Contorno, no Jardim Mariana, que é o bairro Jardim Mariana, um bairro planejado, que nós temos planejamento para os próximos 40, 50 anos, desenhado, onde vão ser as avenidas, onde vão ser os prédios, onde vão ser o hospital, clínica, tudo desenhado. 50 anos para frente, anos. A partir São daqui para lá, a partir de 2019 e 20 que nós começamos, nós vamos fazer lá em torno de 30, 40 mil apartamentos. Mas aí é a tua empresa que faz esse planejamento? Claro, tudo nós temos tudo. Nós fazemos projeto, projeto, nós fazemos a venda, nós fazemos a incorporação, nós fazemos a construção, nós fazemos a parte de banco, correspondente bancário, nós fazemos todo. De A a Z, o cara que entra na... Do capim que é tirado, primeira terraplenagem, tudo é feito dentro do escritório. Nós temos hoje mais de 350 colaboradores. Só dentro do escritório nós temos em torno de 40. Só de engenheiros e arquitetos nós devemos ter o quê? Uns 20, 30, né? Agora, Mauro, cara, uma pergunta em cima disso aí, cara. Porque quando a gente vê um negócio muito grande assim, eu que tô de fora, como que um camarada, você tem sócio? Não. Faz para gerir isso, cara? Primeiro é a equipe, né? Mas primeiro é a equipe. Nós temos uma equipe muito boa que veste muito a camisa. E segundo, que a gente vai tendo transformações. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de empreendedorismo. Eu, quando comecei, papai, pela família, eu trabalhava com ele só fazia loteamento. Então, nós fizemos o Mirante do Vale, nós fizemos o Belvedere, nós fizemos vários empreendimentos, uns com sociedade. Só loteava, ele não construía. Não, e ele não queria construir porque tinha tido experiências ruins. Eu falei, eu quero construir, eu estava fazendo engenharia. Aí eu tinha um lote, me associei a uma pessoa que tinha um dinheirinho e começamos a fazer... sem dinheiro na época? Sem dinheiro, tinha um lote. Só lote. Começamos a fazer 2 casas, com 6 meses, 4 meses, eu separei a sociedade, aí consegui comprar 30%, consegui que o papai comprasse 30%, porque eu não tinha dinheiro, eu comprei 20%, e começamos a fazer 2 casas, de 2, 4, 4, 6, aí depois o papai saiu... Foi assim que começou a ser plano? Com 2 casas, 2 casinhas. Achei que tinha sido mais fácil. A gente que vê de fora, né, cara? E aí você... São 36 anos, e essas terras que nós compramos no pós-CSN, eu lembro que ali onde hoje é o Mirante, ali perto da Cimbal, ali, da Vincol, ali perto do trevo da Contorno com a estrada de Pinheiral, aquele morro, eu tinha comprado aquele morro, que naquele morro é que eu me endividei, porque o resto eu tinha comprado, ainda tinha um dinheirinho. Aí eu endividei para acabar de pagar aquilo. E eu tinha levado lá o Baltazar, o técnico, não o Baltazar, o secretário, e falei, eu estou comprando isso aqui e eu vou fazer um loteamento aqui, vão ser 1000 lotes populares. Que era o que estava começando a fazer. O cara deve ter olhado para você não, assim. Olhou, não, beleza, pode, eu, pumba, comprei. Depois não aprovaram. Ficou passando. Na época do Baltazar mesmo. Na época do Baltazar. Aí entrou o Neto, é muito engraçado, né? Acho que eu tenho problema com o Neto, não é de hoje. Aí eu peguei... Não, problema bom, porque acaba revertendo de forma muito positiva. Eu digo que às vezes eu tenho todos os embates que nós tivemos até hoje, é natural um empresário ter, não é porque o político não pode. Eu sei que tem vários empresários que morrem de medo de prefeito. Eu também não tenho medo. Pago todos os impostos, não tenho obrigação nenhuma. É o contrário, eles que deviam ter obrigação com a gente, certeza. Que gera emprego e paga tanto de imposto que Mas você paga. Engraçado que o irmão ele entrou para o governo, nós éramos muito amigos, vizinhos, aí eu fui lá. Falei, Neto, eu tô com esse projeto aqui, 1000 lotes, pô, vai ser uma maravilha, nisso seu governo e tal. Falei, não, tá. Aí mandou o irmão dele, que é engenheiro, que eu não vou citar o nome. E aí ele andou comigo, subiu o morro, desceu o morro. Quando chegou ali embaixo, o senhor Maurinho, você vai me desculpar, mas isso aqui não dá nem para criar cabrito. Eu falei, mas como? Nem para criar cabrito. Você tá doido? Eu tô com a imagem aqui de 1000 unidades e você falou um negócio desse? Não, já fizemos só nesse terreno, já fizemos 1.500. Aí, passou, dobrou a meta quase. Ainda temos lá mais 1.200 projetados e mais um loteamento de 150 lotes já pronto e urbanizado, nessa mesma areazinha, que não é o 30 anos, não, só essa areazinha. Caramba.
Você quer dizer, acabou me beneficiando. Com um troço que eu ia fazer loteamento popular para ganhar uma mixaria lá, hoje a rentabilidade é gigantesca. Então, é o que eu estou dizendo, eu não estou criticando, eu estou até, tenho que ter que agradecer a falta de conhecimento técnico. Com certeza. E a tua visão também de acreditar, né, cara? Então, quer dizer, nós fomos tocando. Então, esse planejamento é que eu acho que é parte do nosso diferencial. E nós viemos, eu tenho umas passagens muito legais que eu digo muito que eu sou muito protegido, né? Os meus anjos da guarda, ou mentores, ou como cada um quer que chame, né? Todos são a mesma coisa, são espíritos ou almas que nos protegem, e que acabam gerando o que muita gente chama sorte, né? Eu tenho muita fé. Então, eu acho que eu tenho muita sorte em função de ser muito protegido. E eu sempre digo o seguinte, que as coisas que vão acontecendo, você tem que apostar nessa proteção, mas nos números. Você diz, eu tenho sorte. Não, mas nunca o planejamento tem que ficar. E você tem que estar constantemente atento às mudanças. Porque é muita tecnologia e é muita mudança. O mundo muda numa velocidade tão grande que, infelizmente ou felizmente, depende da percepção, nós não conseguimos absorver isso. As pessoas falam, mas o mundo está cada vez pior, o mundo tem cada vez mais criminalidade, o mundo tem cada vez mais violência. Não, o mundo melhora muito. O problema é que hoje você tem uma divulgação e uma publicação disso que dá a sensação de que o mundo e as pessoas estão piorando. Nós estamos melhorando, o ser humano tem melhorado muito. Ele só não consegue acompanhar o avanço tecnológico. Exatamente. Mas nós temos melhorado. Aí as pessoas falam, mas como melhorado? Eu vou te dar alguns exemplos. Você vê que há muito pouco atrás, você fala de 100 anos, talvez nem isso, 50 anos atrás, você faria coisas naturais que hoje são absurdos. Natural. São absurdos. Você vê, voltando um pouco à época da escravidão, você tinha o próprio feitor que era negro e que açoitava e maltratava o negro. E era normal. Você tinha na idade um pouco mais atrás, idade média na França e em outros países europeus, que a pessoa duelava, enfiava a espada um no outro e era normal. Hoje nós nos assustamos com isso, nos indignamos com isso. É um sinal claro da evolução do ser humano. É engraçado você falando isso, porque é muito contraditório ao que eu vim conversando com o Serginho no meio do caminho aqui, que eu vi um documentário falando sobre a Venezuela. E a gente percebe, cara, a maldade imperando nesses países onde a esquerda domina. Absurdo. E aí eu falei justamente o contrário com ele. Eu falei, cara, não é possível, como é que o mundo tá ficando mal? Aí, tipo assim, você tá me ensinando um negócio que eu tenho que ter uma posição diferente, porque nós estamos evoluindo, mas em contrapartida a gente vê países ao nosso redor regredindo demais. Mas você tinha coisas assim muito piores. Só que hoje a gente fica sabendo. Ninguém sabe o que aconteceu, ou poucos sabem o que aconteceu com Cuba. Os paredões. Ninguém sabe o que aconteceu na China. Quantos milhões foram fuzilados? A gente ouve falar de... Eu não estou defendendo a Venezuela, concordo plenamente com você que aqui é o fim do mundo, para os tempos de hoje. Mas você tinha uma China, uma União Soviética, uma Cuba, onde eles fuzilavam. Que era muito pior. A gente não vê falar que existe fuzilamento hoje, né? Na Venezuela. Você pode até ouvir que a polícia, os políticos estão presos, a oposição está expulsa, tem não sei o que lá, tem... Mas você não vê mais um fuzilamento. Olha o grau de evolução. É verdade. Se for parar para pensar nesse ponto... Agora, esses absurdos que se passam hoje, eles têm um propósito, que é nos indignarmos. E nos chamar a atenção... Nos aprisionar, né? Também. Não, mas eles chamam a atenção do absurdo que é isso. Até para nós, no caso do Brasil, então, que estamos próximo de um pleito, vermos isso e não cair na arapuca da Argentina, por exemplo, ou do Chile, ou de outros países que caíram agora recentemente.
Mas eu não tenho que entrar na questão política, vamos entrar mais na questão do ser humano, que essa exposição ela traz um ensinamento. Como a Covid traz alguma coisa. Eu acho que sempre a gente tem sempre que medir as coisas. Eu brinco muito com os meus pais, que têm 91 anos e 80. Às vezes eles estão lá, óbvio que sem dores, tem incômodos, óbvio, tem dificuldade de locomoção e outras questões, apesar de estarem bem. Mas eu falo com eles o seguinte: acreditem o seguinte, Deus não acorda de manhã e fala, vou sacanear aquela velhinha lá. Eu brinco muito com a minha mãe, ela morre de rir. Ele não faz isso. Então ele não acordou assim um dia e falou, vou botar uns malucos na Venezuela. Deve ter alguma coisa por trás disso. Que a gente não consegue enxergar, né? Mas que tem. Primeiro era um povo, a OPEP, fazia parte da OPEP, que é a Organização de Petróleo, era um dos poucos países fora o Oriente Médio que participava da OPEP, a Venezuela. Olha como a gente chegou, a miséria que está. Meu irmão ele faz essa questão de caridade, ele foi umas 2 ou 3 vezes em Barcarena, lá em Roraima, em missão de coisa, evangélico. O Maurício. O Maurício e tal. Mandar um abração para ele aí. Então, é uma coisa inacreditável. Eu fui numa fazenda vizinha minha em Andrelândia esses tempos, fui visitar o vizinho. E chegando lá, o vizinho faz transplante de embrião, vende uma vaca por 50, 60 mil, um troço de alta tecnologia. E chega lá, estou vendo 2 caras falando espanhóis lá. Eu falei, ué, mas esses caras aqui, esses funcionários, de onde são? Eu falei, são venezuelanos. Eu falei, pô, e aqui tirando leite, aqui cuidando de vaca, raspando cocô de vaca no curral. Um é PhD nos Estados Unidos e o outro é doutor e não sei o quê. Caramba. Raspando cocô aqui. Em Minas, em Andrelândia, o endereço da fazenda que eles estão lá. E pergunta se querem ir para lá voltar. Nunca. E felizes que estão lá na fazenda, ar puro, os filhos estão na escola, fogo acolhido pela Igreja Católica, foram encaminhados, não querem saber de outra vida. Então, quer dizer, alguma coisa lá atrás eles fizeram ou que precisavam passar por isso. Mas voltando ao empreendimento, ao empreendedorismo, você falou daquele episódio meu com a babadeira, com a Carol. Legal, aquilo foi Carol bacana demais. Carol é um espetáculo, né? Mas você vê como é que são a questão das sacadas. A MRV, que é uma concorrente nossa de fora, não é daqui, tal, mas entrou no mercado, o mercado é livre, e ali entrar aqui, comprou um terreno no São Luís, e nós até então, mais ou menos, continuamos dominando o mercado, mas incomoda, né? Óbvio. Incomoda por um lado, mas impulsiona você para frente para você melhorar. Então, acaba que um concorrente forte, às vezes, nos empurra para cima, até questão de preço, que ele chegou com preço muito mais alto que o nosso, nós acabamos até, não temos o preço deles, mas conseguimos até avançar um pouco. Então, tudo tem o seu lado positivo. Mas o engraçado é que o pessoal nosso do marketing, a Ana, na época, nossa, a MRV vai fazer um show com a Madame Zero, acho, né? Com a Mary lá, com a Mary e tal, e vai ser agora uma live. Pai, nós não vamos fazer nada, nós tínhamos um lançamento. Tem que arrumar alguma coisa aí para estrondar, meu. Como fazer um show, uma live e tal. Aí fiquei pensando, não lembro como é que foi, só sei que alguém comentou, não sei o que era, da Carol. Aí eu falei, Carol Babadeira. O engraçado é que eu nem conhecia Carol direito, assim. E a Ana lá do marketing, né, que cuida do marketing, sempre gostou da Carol. Carol Babadeira, porque a Carol não sei o quê. E eu me dou muito bem com o Keisabro, com o Leonardo, com a turma lá. E aí eu falei assim, passei a mão no telefone, lembro que era aniversário da minha netinha, e eu passei a mão no telefone e liguei para Carol. Liguei para conseguir o telefone dela, liguei para a Carol e falei, Carol, deixa eu te fazer uma coisa, você não quer fazer uma live comigo, não? Ela falou assim, como, Mauro? Mas eu só faço Singapura Royal e tal, eu tenho um negócio, não sei o que. Mas é uma live, é para Volta Redonda, nós somos de Volta Redonda, empresa daqui. Tá acontecendo isso, eu tenho que fazer uma concorrência, pá. Eu falei, não, tá bom, vamos estudar. Isso foi uns 3, 4 dias antes, né? Aí vamos estudar. Aí passou um pouquinho, nós encontramos, ela foi lá no escritório, eu acho, né?
Aí conversa vai, conversa vem. Eu falei, mas o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, a gente podia ir nas obras e tal. Eu falei, Carol, você tem medo de andar de helicóptero? Claro que não. Eu falei, vamos fazer um voo de helicóptero? Eu falei, vamos. Como? Vamos fazer assim, a gente roda as obras, depois a gente sobrevoa. Foi maneiraço, cara. Foi os supermercados legal. De vocês e tal. Isso não tinha sido planejado? Não, você isso nós pegou planejamos na hora... na live e tal. Aí, tudo bem. Aí, vamos marcar, e marcamos um dia depois, ou 2. Aí chegamos aqui na fazenda, aqui perto do Belvedere, onde fica o ponto nosso. Eu parei, chegou logo em seguida e tal. Falei, então vamos. E tal, abre as portas do helicóptero, ela... Mas quem é o piloto? Eu. Sou eu. Você que é o piloto? Ué. Eu vou ter eu que sou o piloto. Aí vambora. Foi muito maneiro. Ela falou, pô. Que maneiro ouvir mesmo, Foi muito maneiro, né? Aí depois nós fizemos o voo. E depois nós continuamos a live posteriormente. Foi muito bacana. Não, foi um estrondo, cara. Isso espalhou na cidade assim, de uma tal forma. Foi impressionante. A Carol cara. É fera, né? Ela é bem espontânea. Eu gosto de espontaneidade. Eu não sei se ela pessoalmente é como ela mostra ali, né? Tranquila, mas brinca. É muito bacana, cara. Extrovertida pra caramba. Cara, foi muito legal, cara. Que legal. Queria ter a oportunidade de entrevistá-la aqui também. Pegar um dia. Ver com ela. É muito bacana. É muito bacana. E deu resultado? Deu, lógico, foi um sucesso, muito mais que o show deles, pô. Foi fantástico, cara. Maneiro demais. Então a gente sempre tá assim, vê a concorrência, vai em cima, se movimenta, né, literalmente. Estamos seguindo, estamos saindo agora para um setor mais elevado, não só o Casa Verde e Amarela, como também vamos para imóveis de padrão médio também. É um desafio para a empresa hoje? Vocês já tiveram nesse setor alguma vez ou não? Não com o volume que a gente tem. A gente vai nós estamos com um lançamento grande para fazer em Barra Mansa. 190 apartamentos no centro da cidade. Essa era uma pergunta que eu ia fazer também. Você já saiu de Volta Redonda, né? Estamos saindo. Nós fizemos umas casas em Niterói, de alto padrão, assim, a casa de faixa de 500 mil, 20 casas, um condomíniozinho bonitinho. Estamos começando um prédio lá agora também, em Niterói. Temos um investimento em Petrópolis, nós compramos uma área em Petrópolis também fantástica. Não sei se você conhece onde é o Quitandinha, sabe onde é o Hotel Quitandinha? Ah, sim, sei. Onde tem um lago. Eu já fui lá no Lago Sul, comer um churrasco lá. Isso! O terreno do lado. Ah, bacana. Do Quitandinha. Ali é lindo, cara. São 20 mil metros planinho. É mesmo. O estacionamento da churrascaria hoje, nós cedemos para eles uma areazinha lá para eles botarem os carros. Legal. É aquele terreno? É aquele terreno do lado do Quitandinha. Que bacana. Eu vi lá que tá tudo cercado já. Isso. Tem até uma placa lá, seu plano propriedade. É engraçado que lá tem o palácio lá, o Palácio Quitandinha, tem uma piscina que é um cavalo marinho. Aí eles brincam que metade da piscina é nossa, porque na divisa do terreno a piscina ficou parte no nosso. Maneiro. É muito legal. E aí já vai iniciar lá também? Nós estamos estudando se vamos fazer um hotel lá, provavelmente deve ser um hotel grande. Que legal. Agora uma pergunta que eu tenho, um grande empresário como você. Médio. Erra. Porque, cara, você tá falando que tem sorte, que é um fato que você tem visão. E só tem uma diferença. Quando eu erro, eu jogo a culpa no pessoal. Não, brincadeira. Brincadeira. Temos uma prova ali que a Ana tá assistindo a gente, hein? Ela vai ser a prova viva aqui. Mas como é que é? É um erro calculado? Como é que é um erro de um cara desse? O erro tem que ser minimizado, mitigado. Você tem como errar. Não propriamente uma decisão, que também se erra, como você erra a estratégia. Por exemplo, eu acho que nos Estados Unidos, eu vou fazer um parênteses, depois você volta nesse ponto. Nos Estados Unidos, é conhecido a experiência o seguinte: a pessoa vai chegar, e eles usam muito aqueles programas de investidores que as pessoas chegam para vender. Tipo Shark Tank. Isso. Então, é de lá também, né? Então, muitas vezes, o investidor pergunta, quantas vezes você já quebrou? Porque isso faz com que os erros, eles tenham duas direções. Ou você senta e chora, ou você faz daquilo e vai embora. Um trampolim. Um trampolim, exatamente. Então, quer dizer,
o errar é impossível alguém que não erre. Não tem como você não errar. Uhum. O que vale é você errar mais ou menos. Ou se ferrar. Uhum. Mas, em geral, você erra mais ou menos. E o pior é quando acontecem erros e eles passam despercebidos. Eu acho que pior do que errar é não perceber os erros. E não saber que tá errando. É igual aquele caminho errado que você falou. Às vezes o cara tá naquele caminho ali, mas não sabe que o caminho é o errado. Eu tive uma experiência recente com a mudança de ramo, que era assim, eu falava com um sócio e com quem administrava da minha parte, poxa, tá errado. Os números não batem. Não, vai dar, até nós enfiar um pé na jaca. Aí quando fiou, deu, não deu. Fecha, ponto. Não tem problema. Mas vai fechar alguma coisa do grupo, fecha, qual é o problema? Fechou, vamos não deu pra certo. Frente. Olha para outro negócio. Não tira a dignidade de você errar. Principalmente se você pega aquele erro e tenta corrigir. Tenta melhorar um pouquinho mais. Eu acho que E aprende com esse erro também. Esse eu acho que é o grande segredo. Você está sempre querendo buscar a informação. Eu falo muito com a garotada lá do escritório, e depois eu vou falar por que a garotada, e que eu falo o seguinte, eu não fico muitas vezes esperando me ensinar. Se eu puder, eu entro dentro da cabeça e tomo conhecimento. Como é que é isso? Toma, pergunta, insiste, vai, enche o saco, vai atrás. Entendi. Porque muitas vezes as pessoas ficam na zona de conforto. Mas eu não sabia. Eu nunca vi isso. Bacana isso aí. Eu nunca vi. Então, quer dizer, eu nunca vi, então eu não preciso raciocinar. Não! E hoje tá tão fácil você pegar informação, né, cara? Hoje, exatamente. Você pegou um celular na mão, meteu um Google lá, um YouTube, ou seja lá o que for, você... Então, as pessoas precisam aprender, e aí o empreendedor é fundamental, a raciocinar, que é diferente de pensar. É raciocinar. Bacana. Eu pego o meu óculos, ele está aqui. Eu tenho que raciocinar que se eu puser ele de cabeça para baixo, vai arranhar a lente. Então, é óbvio. Não! Tem gente que faz coisa pior do que isso. Pega e joga. E gente grande. Exatamente. E gente dentro da empresa. Não se toca. Pô, mas vem cá, se eu puser o óculos assim, não vai arranhar? Deve arranhar o óculos. Então, esse raciocínio lógico que as pessoas têm que... mas eu não aprendi na faculdade porque eu fiz letras. Ou eu fiz psicologia. Ou eu fiz não sei o que. Não. Raciocínio está com a pessoa. Não, eu não preciso ser mestre em matemática ou mestre em física para poder raciocinar. Agora, eu tenho que treinar. Eu lembro muito do jogador de basquete lá, o Oscar Schmidt. Uma vez eu vendo uma entrevista dele, ele falou para mim, né? Falou para mim porque eu entendi. Exatamente. Ele disse o seguinte: as pessoas chegam para mim e falam, o mão santa. Falam que eu sou o mão santa. Mão santa é o cacete. Eu, quando era jovem, quando acabava o treino, eu tinha que jogar 20 cestas de 3. Se eu tivesse na 19ª e errasse, eu começava de novo até das 20 e não saía do campo. Às 20? E quando ele errava, ele voltava do Ele voltava do zero. Então não tem mão santa. Exatamente. Tem treino. É treinamento. Tem desenvolvimento. É treinamento. Tem que ter garra. Eu nunca esqueci ouvir isso dele falando. E ele repetia aquele jeito dele meio assim, né? Ele parece mesmo aquele boneco de poço, né? Mas o santo é o cacete. Mas é verdade. Mas é verdade. É treino. Pura verdade. É o querer. É a intenção de aprender. Então, isso é muito... Eu acho que é uma das principais características que as pessoas que querem empreender... E aí o empreender é em casa, com a namorada, com a família, com o emprego. Com os filhos. Com o emprego, com o empreendedor, sendo dono de uma empresa. Exatamente. É empreender. Eu acho que o empreendimento ele está em tudo. Não é porque você é funcionário de uma empresa que você não é um empreendedor. Cara, você é um intraempreendedor. Você pode gerar negócios dentro do negócio do seu... Eu falo muito, esses dias eu levei o Jari, que é candidato a deputado estadual,
E eu tenho uma gratidão muito grande pelo Jari, porque nós tivemos aquele problema na rodovia de contorno e ele, com um mês de mandato, ele foi lá do DENIT, foi no DR, conseguiu autorização e colocou os quebra-mogas que eu não conseguia enquanto empresa privada. Uhum. Então, eu tenho uma gratidão e eu convidei para ir lá. Falou que vários trabalhadores queriam conhecer, assim, mais de prova, já tinha ouvido falar, era uma coisa. E quando ele chegou no churrasco, a gente sempre faz um churrasco pessoal, ele me pegou falando, e eu também sempre faço um bate-papo com eles e tal. E eu sempre digo para os trabalhadores lá, essa obra foi feita por cada um de vocês. Porque sem ajudante não tem pedreiro, sem pedreiro não vai ter parede, sem parede não tem encanador, não tem elétrica, não tem nada. Sem encarregado, vocês não coordenam. E sem engenheiro, não tem obra. E sem diretor da empresa, não tem emprego. Então, toda vez que vocês passarem por um prédio desse, vocês falam, esse prédio eu fiz. E eu falo isso de coração e toda vez eu falo isso, para empoderar o cara. Exatamente. O cara tem que acordar 5 horas, eu falo com eles, vocês acordam 5 horas da manhã para ir trabalhar. Vem trabalhar com vontade de fazer a diferença no mundo. Qual é a vontade? Eu assentei um tijolo. Eu fiz a massa para assentar 100 tijolos. Eu passei um fio, não importa a sua função. Você tem o marketing, você tem a venda, é uma engrenagem. Um ponto interessante para complementar isso aí, sabe como é que o Walt Disney, ele ficha os funcionários dele? Você já viu isso? Já ouviu falar? Já, depende do aspecto. Todo e qualquer funcionário da Disney é registrado como ator. Ah, tá. A faxineira é uma atriz. Todos, sem exceção. Todos fazem. E aí é maneiro isso, porque eles participam do processo. Você não vê ninguém triste, ninguém mal-humorado, né? Você vê ali a pessoa varrendo ali naquela felicidade. Ela é uma atriz. Ela faz parte do processo. E você vê que quando você vai, quem já foi à Disney, talvez não todos possam ter ido, né? Porque não é tão comum, mas quando você vai à Disney, eles têm uma procissão. Uhum. Quando você vai ver aquela procissão no final de cada dia, estão esses... Exatamente. Todos artistas desfilando. Ou eles têm um papel de Branca de Neve, ou eles têm um papel de... Eles estão sempre em alguma coisa. Exatamente, porque eles se empoderam. Eles não estão preocupados se o grupo Disney ganha milhões. Eles estão fazendo o preocupados papel deles porque eles aceitaram ganhar aquele valor de trabalho e que eles têm que fazer da melhor forma. Aí entra o que nós falamos lá atrás, da satisfação. Se o cara tem uma loja ou tem 10, o que importa é ele saber que ele faz a diferença, que ele se realiza. Existe uma pesquisa mundial que diz que o salário numa empresa, por pesquisa em vários lugares do mundo, é o 5º qualificado como importância. Salário é o 5º? É o 5º. Eu não sabia disso aí, não. É a satisfação, é o ambiente de trabalho, é a realização, é não sei o quê. O salário é o 5º item mais importante no fator felicidade. Porque são fatores distintos. Uhum. Você trabalhar e aquilo te gerar uma satisfação, uma realização, ou você trabalhar para gerar caixa, riqueza, posse. Por isso que nós, na Ceplan, temos um outro propósito e uma outra característica que a gente sempre está colocando, que é nós não trabalhamos para ganhar dinheiro. Isso é interessante, hein? Nós ganhamos dinheiro porque nós trabalhamos. Bacana. Gostei. Que quando você trabalha para ganhar dinheiro, é ilimitado, é infinito. Você nunca vai chegar ao ganhar dinheiro. Porque você ganhar 1 milhão, aí depois você ganha 5, você ganha 10, você ganha 20. Até quando você... Aí você tem que trabalhar para correr atrás do dinheiro. Agora, quando você ganha dinheiro porque trabalha, qual é o diferencial? Você tem que trabalhar bem, rápido, muito e com qualidade. Muito bom. Então, quanto mais você fizer esses adjetivos, mais você vai ganhar. Aí você não tem limite. O limite é a sua capacidade de empreender e de produzir.
a sua produtividade, o seu carinho com o bem que você vai entregar. E aí vira um fluxo sem fim, né? E aí, um ciclo sem fim. Sem fim. É um parafuso de porca infinita. Muito bom, muito Entendeu? bom. Porque cada vez você tem que melhorar. Em vez de você correr para cada vez ganhar mais dinheiro, você vai correr para trabalhar melhor, mais e andar. Passa a... Como é que você falou a diferença de pensar e... Raciocinar. Passa a raciocinar mais. E aquilo entra no modo contínuo. Bacana demais. Ou aí no modo contínuo. Bacana demais. E aí serve para cada um, para todo mundo. É. Agora, não tem como a gente fugir. A gente está num período de eleição, tá? Não tem como eu deixar de te perguntar isso. O que você acha do nosso país para empreender nos últimos 4 anos, principalmente para quem está querendo começar? A gente tem uma audiência do cara que está querendo iniciar um negócio. Claro. O que você tem para me dizer do Brasil de passado, os últimos 4 anos, tá? E de futuro? O que você tem em mente aí? Eu acho você é um cara de visão. O Brasil, ele sempre vive ciclos, né? Você tem crises, você teve inflação. Nós, por exemplo, começamos a CEPLAN há 36 anos, no governo Sarney, em 86, onde a inflação chegou a 86% ao mês. Caramba. Que tem que rebolar, hein? Eu acredito que a grande maioria esmagadora das empresas que começaram em 86, 87 não conseguiram sobreviver. Sorte ou azar, nós conseguimos, graças a Deus, estamos aí. Então, quer dizer, você tem altos e baixos. Você teve o governo Lula no primeiro mandato, que foi um governo relativamente caminhando para esse setor. Depois tivemos a crise de 2008, que foi uma crise mundial, não foi no Brasil. Fez com que teve aquela do subprime americano, que espalhou para o mundo inteiro. Depois você teve os governos Dilma, que infelizmente foi um desastre, e hoje é admitido até pelos próprios partidários. Depois você fez o Temer, que começou a melhorar, veio a pandemia, que cometemos esse erro de fecha tudo, depois se vê, acabou com... E não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, porque o problema não é o Brasil só. O problema da pandemia, que muitas vezes as pessoas focam no Brasil, é que desestruturou a cadeia produtiva do mundo inteiro. Exatamente. Hoje nós temos um mundo globalizado, onde você, de repente, voltando ao meu óculos, para você fazer o óculos, você precisa da perninha que vem da China. Uhum. E essa perninha, eventualmente, a China não produziu porque estava todo mundo deitado em casa. Você tem a pontinha da lente que vem da Inglaterra e que estava todo mundo parado. E quando voltou, as pessoas, tirando os que infelizmente não se sucumbiram à Covid, faleceram, mas a maioria esmagadora do mundo estavam vestindo, comendo, dormindo, tendo filho, e que não tinham a produção. Então, isso desorganizou. Você vê que o detalhe é tão gigantesco que os containers de colocar nos navios para transportar carga sumiram. Sumiram? Sumiram porque não eram suficientes. Eles vinham numa sequência. Tá. O mundo em voo cruzeiro, como diz na aviação, ele precisava, vamos dar um exemplo, de 1 bilhão de containers. De repente foi acabando a pandemia. Não tinha container para suprir. Não tinha, porque a demanda era muito alta. Container, então, quer dizer, subiram os containers, simplesmente. Hoje o container custa 5, 6 mil dólares um container. Pô, um carro, 4 pedaços de ferro. Então, o que acontece? Isso é a prova da desorganização. Você vê carros, quanto tempo as montadoras conseguiram equilibrar a questão de peças. O mercado de alimentação, você vê que hoje você pega uma Europa faltando comida, porra. As prateleiras em Londres, os supermercados vazios. Exatamente. Está acontecendo mesmo. Desorganizou a cadeia produtiva, a cadeia de logística. Quando começou a organizar a cadeia produtiva, a cadeia de logística estava ainda desorganizada, porque só foi organizar quando a cadeia de produção ficou reestabelecida e que demandou a logística. E aí todo mundo, opa, peraí, a logística não tem.
E tem um fator que, quando estava equilibrando, veio a guerra da Rússia. Aí vem a guerra, que aí começa a faltar alimento de novo, começa a faltar energia, o petróleo explode a $130, graças a Deus agora está 90, que também desorganiza os mercados, e isso tudo causa um fator secundário, que é a questão da falta de visão de futuro. Então, qual é a tendência de todos? Armazenar. Eu não vou gastar. Eu não sei o que vai dar. Então, você pega lá os países ricos, quem tem poder, compra e estoca. E estocando, ele tomou de alguém. Porque não se cria fábrica em 1, 2 anos, não se cria plantações de alta produtividade em 1, 2 anos. Então, existe ainda, às vezes as pessoas falam, mas a guerra está lá na Rússia. Não, a consequência da guerra ela é tão danosa quase como uma pandemia. Ela dispara para o mundo inteiro. Porque começa as pessoas, cada um eu quero o meu, e é do ser humano. E você não tem como organizar uma sociedade, você não tem uma ONU, uma organização dos países que possa, não, peraí, não, você vai ter tanto. Não tem, os países são independentes. Até porque se chegar para um Putin da vida e falar isso, ele tá nem aí. Para qualquer um. Ou para os Estados Unidos, ou para a França. Pirão primeiro, como é que é? Farinha pouca, pirão primeiro, meu. Então, essa desorganização. Então, voltando ao Brasil, o que acontece? Nós conseguimos, até por mérito do governo e do Paulo Guedes, e óbvio, sob o comando do atual governo, do Bolsonaro, nós conseguimos apertar o cinto antes. Eles foram muito precavidos. Exatamente o que eu também tenho. Eles não se preocuparam com a eleição. Eeles fizeram o dever de casa. Exatamente. Vamos apertar aqui. É o que não acontece muitas vezes na vida das pessoas. Você está vendo que você pode perder o emprego, você está vendo que pode perder o emprego, está vendo que sua empresa está ficando fraca, está vendo que está diminuindo o quadro e está gastando. E está gastando, e está gastando. De repente o seu chefe vai virar só. Não dá. Sinto muito, mas acabou. Mas como? Me pegou de surpresa. Meu amigo, tem 2 anos que você está vendo, o fulano foi demitido. Você não economizou? Não, mas eu achei que ia dar... Não teve isso. Nós fomos para o dever de casa. Nós estamos com juros de tanto, seguramos a demanda, e ainda teve que segurar 2 demandas. Essa da questão da desorganização produtiva do mundo, que nós citamos, mais a guerra, e também a demanda da ansiedade de quem ficou em casa 1 ano e tanto e que quer comprar. E que criou uma poupança. Nós vendemos muito na Covid os apartamentos. Por quê? Porque as pessoas não iam no restaurante, as pessoas não viajavam, as pessoas não gastavam gasolina, então todo mundo criou uma poupança. Quando afrouxou o cinto, todo mundo quer comprar. A inflação, bumba. O que fez? Segurou. Teve que aumentar os juros. Tiveram coragem. Foi a primeira vez que eu vejo um governo brasileiro, patriota realmente, e que fez o que tinha que ser feito. Bacana. Fez o que tinha que ser feito. Você não cura uma doença sem remédio. E dizem que o amargo é o que faz mais efeito. Você não vai dar uma água com açúcar para quem está com depressão forte. Você tem que dar um ansiolítico forte. Foi o caso nosso. E as pessoas, muitas vezes, e é totalmente compreensível que as pessoas não tenham essa ideia de economia mundial ou mesmo a nacional, ela quer saber essa piada, quase uma piada de eu quero comer picanha. Eu morro de rir que esses dias um engenheiro nosso, eu vou até citar o Léo estava no carro conosco, e aí falando sobre essa questão, e ele falando que uma outra engenheira, que é de origem simples, mas um espetáculo, uma das boas engenheiras nossas, falando que estava conversando em casa com a mãe, na cidadezinha lá da família, e a mãe falou, não, eu vou votar no Nine, como diz o pessoal, eu vou votar no Nine, porque na época eu comia picanha, e a filha veio assim, ô mãe, você nunca comeu picanha na vida, pô? Não, mas eu acho que agora eu vou comer. Pô, aí não, né? E o povo, infelizmente, acredita, né? A picanha ela não é uma questão governamental.
A picanha é questão, ela vai lá no governo da China, ela vai no governo mundial, ela vai nas cadeias de exportação. O preço da carne é commodities, para quem não entende, é mercadoria comercializada, vamos dizer, em alta velocidade. E quem dita o preço é o exterior. Pô. Mal sabem eles que a pandemia ainda está influenciando nesse preço até hoje. Você só vai conseguir ter uma carne com preço acessível o dia que você tiver uma alta produção de carne no mundo inteiro, onde alguém na Europa, ou na China, ou nos Estados Unidos, não pagar $100 o quilo da picanha. Porque se ele pagar $100, o cara que tá com boi aqui vai vender. Vai vender para lá. Não vai vender para cá. Não vai, não. Não é o governo brasileiro, nem governo de país nenhum, que vai dar condições de você comprar a picanha. Você pode melhorar a economia, você pode melhorar o salário, mas isso vai vir em um processo que não vai ser Bolsonaro, que não vai ser o Nine, né? Como diz lá na Jovem Pan, o ex-presidiário. Então, quer dizer, não vão ser esses caras a curto prazo que vão resolver. Isso vai vir de uma cultura onde os trabalhadores cumpram o seu dever. Onde o trabalhador tiver de trabalhar tantas horas, ele vai trabalhar, ele não vai ficar fumando, ele não vai ficar tomando cafezinho, ele não vai ficar no zap, ele não vai ficar o tempo inteiro. Não, ele vai pegar e trabalhar, como é nos Estados Unidos, como é em outros países. O cara ganha por hora, trabalhou a hora e ganhou, não trabalhou, vou tomar um cafezinho, vou ficar 1 hora, tá bom. Hoje vai ganhar só 7 horas. E agora vai ganhar bem. Uhum. Onde você tiver uma reforma trabalhista, que aí o pessoal mais ligado a áreas sindicais e a área, às vezes, de esquerda, atrapalham. Por exemplo, eu sempre fui defensor, assim, o cara ganha R$2.000, R$3.000. Ele deveria ou poderia ter o direito de falar, não, eu não quero FGTS, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero ganhar 4. Acabou. Põe dinheiro no bolso. Nós não temos que ter paternalismo. Você pega qualquer trabalhador, ele entende tudo de leis trabalhistas, dos direitos dele. Agora, quando vai falar de proteger o, entre aspas, que é para manter status de instituições de pé, aí tem que proteger. Ele não é... O nosso trabalhador hoje é uma pessoa, sempre foi inteligente e hoje tem conhecimento. A reforma trabalhista, para mim, seria dinheiro no bolso. É trocar D por D. D de direito por D de dinheiro. E sai, você acha que sai? A minha proposta é D por D. É D de direito por D de dever. Quanto custa esse encargo? 20%? 20% é o mesmo. Quanto custa esse? 30%? 30%. Agora, vai economizar, vai guardar, vai fazer sua poupança. Como todo mundo. Não tem que ficar protegendo quem não pediu para proteger e quem não queria, se conhecesse por dentro o assunto, pagar tão caro para ser protegido. Exatamente. O trabalhador não compreende, não tem o menor conhecimento de quanto ele paga caro para ser protegido. Pseudo-proteção. Não, pseudo-proteção, literalmente. Pseudo-proteção. É dinheiro no bolso. É aquela história que nós estávamos conversando. É a nota de 50 no meu bolso que sai para o seu, que sai para o dele, que sai para o dela e que vem e que roda. Esse é a verdadeira riqueza de um país. As pessoas terem o seu dinheiro para ter dignidade. Esse negócio de justiça, como é que é? A maior ação social, o Vinícius Fará, que foi prefeito de Três Rios, um craque em desenvolvimento econômico. Eu entrevistei ele aqui. Um craque. Ele diz, a maior ação social que existe é emprego. É desenvolvimento econômico. Exatamente. Só não vê isso quem quer o povo no curral. Para ser tratado como gado. Que é blindado. Para ser manipulado. Que ganha ali uma viagemzinha. Exatamente. E não vê que o filho está desempregado, que o neto está desempregado. Mas é o neto do aposentado, da terceira idade que está viajando. É o neto que dá as viagens. Esse está sem emprego. Aí pega CRAS, pega isso.
E o que fez para o desenvolvimento econômico? O que fez para fazer a cidade movimentar? Qual a velocidade que se aprova um projeto novo? Eu digo muito isso. O dia que o funcionário público, os secretários e os prefeitos entenderem que um dia que atrasa um alvará de obra, que atrasa um alvará de funcionamento de uma loja, de uma fábrica, são milhares de pratos de comida que vai faltar na mesa daquele cidadão. Quando eles pegam um processo e botam na gaveta, são milhares de pratos de comida. Eles não se tocam, porque eles não têm aquele empoderamento que eu falei que nós tentamos dar na empresa, de mostrar, aí é culpa do gestor, de mostrar para aquele funcionário a importância que ele tem. Porque o cara acha que ele está datilografando um alvará de obra que vai dar dinheiro para o construtor. Não! É verdade, se pensar ele por esse lado, ele está digitalizando um passaporte, um cheque em branco de aumento de impostos, aumento de emprego, exatamente, comida na mesa do trabalhador. É um cheque que ele está assinando. Talvez mais forte do que os meus cheques. Do dono da fábrica, do dono do comércio. Mas ele precisa ter esse empoderamento. Ele precisa ser beneficiado por essa agilidade. Aí você vê alguns setores do setor público que têm gratificações, que têm produtividade, e muitas vezes esse, que é o agente que datilografa o cheque, ele não tem nada. Ele ganha um salário ridículo. E ele não consegue compreender a importância dele nessa máquina administrativa. Como uma professora que muitas vezes não tem essa consciência de que o futuro está na mão dela. Que ela não tem que dar aula. Ela não tem que dar aula. É um erro as pessoas falarem que professora tem que dar aula. A professora não tem que dar aula, a professora tem que ensinar. É diferente. Fazer o aluno raciocinar e não pensar. A professora tem que ensinar. Porque se o aluno chegar no final do ano e não souber, ela no serviço dela foi uma porcaria. Exatamente. Como é que você pode ter aluno na 4ª série, na 3ª série, que não sabe escrever, não sabe fazer uma conta? A professora não deu aula, a professora deu aula, ela não ensinou. Culpa dela? Não. Culpa, talvez, da organização mal feita em cima do ensino. Falta, eu tenho uma proposta que eu dou, e eu fico falando isso há muitos anos para ver se alguém pega. Eu acho que prova não deveria ser feita pela professora que deu aula. A prova deveria ser feita por uma equipe e passar por todas as escolas as provas. Interessante. Eu também acho. E a professora que tivesse o melhor índice dos seus alunos serem premiadas. Nós precisamos mudar esse sistema todo que nós temos. São sistemas que vieram equivocados, que vêm piorando. É aquela história de que quando sobe a exigência, você, em vez de subir o aluno, você diminui a exigência. Para enquadrar com o aluno. Para enquadrar com o aluno. Aí você diminui para enquadrar com o aluno. Porque senão o aluno não passa. Você vê. Nós tivemos, não sei se ainda hoje é no Rio, eu lembro do Rio na época, que passou, acho que na época do Brizola, maluco. Automático, aprovação automática. Qual é o ensino que essas pessoas tiveram de ter garra? De ter o pertencimento da vitória? Nada. Eu passei. Não. É como o comunismo, né? Você nivela todo mundo, você nivela para baixo. Por que eu vou ser bom? Eu não cito preciso muito estudar, exemplo. eu vou passar direto. Eu sempre dou esse exemplo. Eu pego um pedreiro que faz 8 metros de alvenaria por dia, pego um que faz 15 e pega 22. Se eu puser os 3 juntos pagando a mesma coisa, eu te garanto que no outro mês todos estão fazendo 8. Né? Eles... Óbvio. Por que o cara vai fazer 22 se o outro faz 8 e ganha igual a mim? É tratado igual a mim? O problema não é o fato, o foco principal. O problema, muitas vezes, é o paralelo.
É o que aquilo gera num aluno. O que vai transformar aquele aluno, aquele cidadão, lá para frente. Como você vai cobrar garra de alguém que não foi cobrado? Tem a Ele não foi condição. ensinado. Não é só que a professora lá não ensinou, só deu aula. Ele não foi ensinado a ter garra, a ter o esforço, a ter o prazer de falar assim, eu venci, eu passei. O meu colega nem passou, porque ele era malandro. Aquela disputinha. É aí que tem o crescimento. Exatamente. Voltamos lá no Oscar Smith. Todo mundo ia embora, se desafiava todo dia. Ele ficava ali. Ele se desafiava todo dia. Esse é o grande segredo do empreendedorismo. Bacana demais. Você vê que não é sorte. Não é sorte. É o cara que realmente está preparado. O Vinícius até colocou uma situação dessa. Ele falou, eu percebi em 3 Rios que quando eu comecei a gerar emprego, não tinham pessoas preparadas para assumir aquele emprego. E aí o que começou a acontecer? Começou a chegar gente de fora. Aí o que eu fiz? Ele fez também, qualificou. Pô, foi muito maneiro o negócio que ele fez lá. Incrível. Eu tenho vontade e eu acho que deveria ser uma questão até eleitoral. Eu acho que todo candidato, principalmente a um cargo executivo, mas qualquer candidato, ele deveria responder uma pergunta para ser aberta 2, 3 dias antes da urna, quando fechasse a campanha eleitoral. O que você quer para a sua cidade daqui a 10 anos? E o que você vai fazer durante o seu mandato para isso? Na época da eleição, você abre a pergunta e solta para o povo. Toma aí, é isso que ele respondeu. É maneiro isso. O que eu quero? Simples, objetivo. Para daqui 10 ou 20 anos da minha cidade. Não o que eu quero para ganhar a próxima eleição. Não para eleger o meu irmão. Não para eleger o meu amiguinho. Não. É o que esse meu irmão, esse meu amiguinho, ele sabe fazer. Ele já fez na vida. Ele tem capacidade de fazer. Ele tem inteligência, ele tem raciocínio, ele tem iniciativa, ele sabe o que fazer, ou eu mando nele o tempo inteiro, na vida inteira, agora eu quero mandar nele também. Ou ele precisa de muleta. Mas meu amiguinho é bom de bola, porra. Meu amiguinho é bom de basquete, o meu amiguinho fazia 30 cestas. Pô, não existe, cara. Você tem que ver o que alguém fez. E o que ele pode fazer. Eu acho engraçado, esses dias eu estava num evento e tinha até um prefeito. E o Vinícius estava, o Vinícius Fará. E ele falando o negócio de escolher o deputado. Aí eu fico vendo muitos prefeitos aqui fazendo campanha e dizendo, mas o deputado trouxe uma emenda. O deputado trouxe uma emenda, o deputado trouxe uma emenda, aí trouxe 1 milhão de emenda, o deputado trouxe para um posto de saúde. O que o deputado fez para o Brasil? É isso que é a pergunta. O que o deputado fez para o Brasil, se ele é um deputado federal? Exatamente. A emenda ele não fez nada, ele foi lá, assinou uma lista no povo, foi lá no Congresso, eu já vi como é que é feito, o cara passou a lista, me dá assina aqui uma verba de 1 milhão para Jequitibá, que eu vou assinar na sua de 1 milhão para Itaquaraçu. Essa troca mais ou menos assim. Aí tem a união de bancada que junta. O dinheiro está lá. Isso é o tal orçamento secreto que não é secreto. Não tem mérito nenhum. Não tem mérito algum. Porque eles vendem essa emenda aí como se fosse algo... Não tem nada, eles não fizeram nada para aquilo. Nada. Interessante, nada. Eu não sabia disso não. Eles não fazem nada. Ele tem a cota e ele destina. Vamos pegar aqui na nossa região. Ou ele destina para Volta Redonda, ou ele destina para Pinhoral, ou ele destina para Barra Mansa, ou ele destina para Rio Claro. Ele tem que destinar, porque não pode destinar para ele, porque se pudesse eles tomavam. Alguns. Entendeu? Então eles não podem destinar. Então ele tem que destinar onde vai dar voto para ele, para a próxima eleição.
Agora, o que fez para mudar a minha cidade? O que fez para mudar o meu estado e o meu país? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O fulano já foi deputado federal. E o que ele fez? Não, ele trouxe uma praça de esporte. Não, ele trouxe uma... Trouxe nada, ele trouxe o dinheiro, pô. Quem traz somos nós, empresários, que vamos lá fazer um projeto, vem cá e fincamos o dinheiro aqui. Um dinheiro da Caixa Econômica está voando, o FGTS, você pula, finca, porque se você não fincar aqui, ele vai embora para outro lugar. Exatamente. Esse é que é fincar o dinheiro. Agora, o deputado, não. O deputado, não. Ele só negocia lá, pô, eu vou pegar essa emenda, vai para lá, vou pegar para cá. É o prefeito que levar o projeto. Eu tenho um amigo que trabalhava no Senado, lá, um alto cargo, e ele dizia o seguinte, como também eu conheço uma pessoa que foi prefeito daqui da região, que era uma águia, no sentido positivo. Ele dizia, quando vai chegando outubro, novembro, eu não lembro bem como é que era, ele ia para Brasília. Ficava uma semana em Brasília, cheio de projeto debaixo do braço. Aí ficava lá em Brasília. Aí o que acontecia? Quando ia acabar o prazo de entrar com as emendas, ele saía visitando, como ele já era conhecido, os caras falaram, fulano ali está com emenda sobrando, porque não tinha projeto. Porque, em geral, os prefeitos alguns prefeitos nem projeto conseguem fazer. Aí ele ia com os projetinhos dele, uma maçaronga de processo. E aí destinava as emendas. Porque o deputado, aquela emenda ia voltar para o Tesouro. Aí ele trazia as emendas. Pô, era só chegar na última hora. Onde tem? Tinha emenda sobrando, sem projeto. Sobrando. Não é uma emenda, a emenda é feita de acordo com o projeto. Então ele fazia isso. Caramba. Ele era o rei das emendas. Por quê? Ele chegava lá, o cara nem conhecia ele, o cara era lá do norte. Vamos mandar. Manda. Ele ia perder, pô. O que ele perdeu? Ganhou a amizade do prefeito e coisa. Quer dizer, não tem segredo. Agora tem que ver quem é que pode fazer alguma coisa. Quem é o deputado que vai fazer a diferença? Que vai lutar por uma legislação, que tem uma ideologia de desenvolvimento econômico, de emprego, que tem uma plataforma que vai mudar a vida das pessoas. E que não seja esmola. Que não seja cuidar de cada um. Ele tem que mudar a vida da pessoa, transformar a vida da pessoa e não carregar. Senão fica igual o coronel nordestino lá da época. Os caras eram sempre vinculados àquele coronel, porque o coronel dava meia dentadura, depois da eleição dava outra dentadura. Entendeu? Eu estou vendo a hora que eles vão dar meio ônibus para viajar e depois da eleição dá outro meio ônibus para viajar. Exatamente isso. Entendeu? Exatamente. Então, quer dizer, não é por aí. E nós temos que fazer essa transformação. E aí, voltando ao que você falou, é o que eu espero para o próximo governo. Essa transformação. Essa continuação dessa transformação. Porque eu vou repetir, não vai ser Bolsonaro, não vai ser o ex-presidiário, não vai ser o Ciro. A Simone Tebet, coitadinha, aquela tá lá só para... Coitadinha. Só pra encher. Pra nada, sabe que ela tá lá? Como a metade do PMDB rachou, o Renan Gallegos, aquela turma lá... Ela tá chamando ela de Simone Step. Não. Botaram ela como Step. Nem Step, pior ainda. O que quer dizer? Rachou o PMDB. Parte queria ir pro Bolsonaro e parte ir pro ex-presidiário. O que aconteceu? Eles puseram ela de candidata só pra turma que queria ir com o Bolsonaro ficar amarrado nela. Tá. É lógico, não tem santo. Ela é um poste também, igual aqui. A autoridade bota os postes para ser candidato. Você tá entendendo? Exatamente. É isso que ela está fazendo o papel lá. Igual ela fez na CPI da pandemia lá. Fez um circo danado. Fica hoje falando de mulheres, as mulheres. Deixou aquelas médicas serem massacradas por aqueles canalhas lá, que tá tudo pendurado no STF. Quietinha, covarde. Também achei. Entendeu? Muito covarde. Não defendeu uma daquelas mulheres que sofreram lá na coisa. Pessoas de honra, médicas conhecidas, que estavam certas, e hoje está provado. Hoje ainda estava vendo na televisão que aquele remédio que o Bolsonaro falava lá, está provado que seria bom, o cloroquina. Cloroquina. Está provado que seria ótimo para evitar. Então, quer dizer, nós precisamos, mas nenhum desses vão mudar a curto prazo. Porque nós precisamos mudar, cada um de nós.
a partir de questão de sonegação de impostos, a partir na hora de andar dentro da lei, de cumprir as suas obrigações, e que isso é um processo e que nós estamos, volta ao início da nossa entrevista, nós estamos indo muito bem. Graças a Deus. A nossa evolução, ela está se dando de uma forma lenta aos nossos olhos, mas muito bem direcionada e com certeza, talvez nós não vivamos para acompanhar, mas as nossas futuras gerações vão colher esses frutos, se Deus quiser. Vão colher demais. Bom demais. Cara, que papo. Dá vontade de ficar aqui até amanhã. Eu tenho que liberar esse camarada aqui. Já são 3h30 da tarde. Acredito que já passou de 1h30 aí a nossa entrevista. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu não tenho dúvida de que eu vou assistir essa entrevista pelo menos mais umas 2 vezes. Eu acho que não, que eu vou ficar com vergonha. Porque eu peguei muito insight aqui, cara, e eu não tenho dúvida de que a galera que assistiu também, um dos maiores empregadores da região aqui, um dos maiores empreendedores e, cara, sucesso total. Eu acho que você é um grande colaborador com o empreendedorismo no geral da região. Continua com essa pegada aí, continua com esse entusiasmo, você é um cara bem entusiasmado. Eu gosto muito disso, porque eu sou esse colérico também. Você nunca... É difícil me ver triste e deve ser muito bom, cara, estar do seu lado aí, trabalhar com você. Eu acho que quando a gente faz o que gosta e tem o prazer e essa sensação de que eu falo, vou repetir o que eu falo na obra, a sensação de que a gente deita toda noite no travesseiro e fala, hoje eu fiz a diferença no mundo. É bacana, isso é ótimo, isso é... Então, quem é mais gratificado com isso sou eu mesmo. Que bom. Primeiro pela satisfação, um prazer de estar aqui com você, com o Serginho, com todos os seus... fãs e seguidores. Valeu. E eu tô às ordens, você precisando, querendo. Valeu. Se tiver alguma vaga aí, você pode me ligar. Sempre vai ter. Galera, deixa sua curtida, deixa seu comentário, se inscreva no canal e se você se interessa por esse assunto, empreendedorismo, negócios, deixa o sininho ligado que as próximas entrevistas que forem entrando, você vai receber a notificação no teu celular. Agradeço a todas as pessoas que viram essa entrevista toda. Se você deixou seu like no começo, eu não tenho dúvida de que você não se arrependeu, porque esse conteúdo foi muito rico. Deus abençoe todo mundo, Deus abençoe você e toda a sua família, tá? Deus abençoe mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe nosso país. Amém. E que a gente tenha, a partir de 2 de outubro ou 30 de outubro, com certeza, melhor rumo que o país precise e que todos possam ser amparados. Lembrando sempre, o futuro está nas nossas mãos, não é na mão de político, não. Vamos trabalhar para a gente ganhar, não ganhar para trabalhar. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe. Até mais.